Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo sobre óptica geométrica. A teoria está no caderno 6 e começa na página 95. Dando continuidade, então, nós vamos estudar os princípios da óptica geométrica. São 3 os princípios da óptica geométrica: o princípio da propagação retilínea da luz, o princípio da reversibilidade dos raios de luz e o princípio da independência dos raios de luz. As 3 figuras apresentadas ilustram os princípios da óptica geométrica. A figura 1 ilustra o princípio da independência dos raios de luz, que diz que um raio de luz, ao se cruzar com o outro, não interfere na sua propagação. Então, por exemplo, se eu tiver um raio de luz azul cruzando com um raio de luz vermelho, um raio de luz não vai interferir na propagação do outro. Cada um vai seguir a sua trajetória independente do outro. É muito comum observarmos o princípio da independência dos raios de luz em shows ou em algumas apresentações, em que o palco é iluminado com diversos holofotes. Nós, observando os holofotes, nós temos os feixes de luz se cruzando. Um feixe de luz de um holofote cruzando com o feixe de luz do outro. E nós percebemos que após o cruzamento, os vários feixes de luz permanecem, a sua trajetória, permanece constante e inalterada. Um holofote não interfere nas características da propagação do feixe de luz do outro, certo? Esse princípio chama-se princípio da independência dos raios de luz. A figura 2 ilustra o princípio da reversibilidade dos raios de luz, que diz que o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Então, nós temos na figura 2 um motorista observando um passageiro. Então, podemos observar o caminho, a trajetória do raio luminoso em que o motorista observa o passageiro. Da mesma forma, o passageiro olhando pelo retrovisor consegue enxergar o motorista. Isso significa dizer que a trajetória dos raios luminosos não se modifica, apenas o sentido de propagação que se inverte. Quem garante isso é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. E a figura 3 ilustra o princípio da propagação retilínea da luz, que diz que nos meios homogêneos, isotrópicos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Um meio homogêneo é aquele que apresenta as mesmas propriedades físicas em toda a sua extensão. Um meio isotrópico é aquele que apresenta as mesmas propriedades físicas independente da direção da propagação da luz. E um meio transparente, nós já estudamos na aula anterior, é aquele que não apresenta nenhum obstáculo para a passagem da luz. O ar, por exemplo, é um meio transparente, certo? Então, a figura 3 ilustra, a propagação retilínea da luz. Então, aí nós temos os raios solares incidindo aí num prédio e no Sol. Continuando, então, baseado no princípio da propagação retilínea da luz e no princípio da independência dos raios luminosos, nós temos uma aplicação aí dos princípios da óptica geométrica, que é a câmara escura de orifício ou câmera escura de orifício. Também aceita, certo? Então, o que é uma câmara escura de orifício? Uma câmara escura consiste em uma caixa, por exemplo, uma caixa de papelão, feita de um material opaco, um meio opaco, que nós estudamos as características dos meios opacos na aula anterior. Numa face da caixa, nós temos um orifício, que é um furinho, e na face oposta ao orifício, nós revestimos essa face, com um meio transparente. Por exemplo, um papel de seda, um papel manteiga, um papel vegetal, que é um meio translúcido. Então, uma caixa escura de orifício consiste numa caixa de um material opaco, em que numa das faces nós temos um orifício e na face oposta é retirado esse meio opaco, e é revestido com um meio translúcido.
pelo princípio da propagação retilínea, né? Por exemplo, como ilustrado na figura, nós temos uma vela colocada de frente para esse orifício, e pelo princípio da propagação retilínea, né, o raio luminoso se propaga retilineamente, atravessa o orifício, eles se cruzam no orifício, então, pelo princípio da independência, um raio não interfere na propagação do outro, uma imagem é formada no fundo da caixa, como está ilustrado na figura. A imagem formada ela é real, invertida e menor do que o objeto. Então, aqui na figura nós temos o tamanho do objeto, representado pela letra O, o tamanho ou a altura da imagem, representado pela letra I, a distância do objeto até o orifício, nós denotamos por P, e a distância do orifício até o fundo da caixa, que está associado aí com a profundidade da caixa, nós denotamos por P'. Então, a partir da análise dos princípios da ótica geométrica, a imagem formada, né, na parede oposta é invertida e nós podemos analisar as dimensões, né, do objeto, da imagem, a distância do objeto até o orifício, a profundidade da caixa, aplicando a semelhança de triângulos. Então, nós podemos escrever, olha só, I, a altura da imagem, está para O, a altura do objeto, que é a base do triângulo, dos triângulos, né? E a altura dos triângulos estão relacionadas, o P', né? Que é a altura desse triângulo formado aqui no interior da caixa, é a profundidade da caixa, e o P é a distância do objeto até o orifício. A partir dessa relação, a gente consegue estudar as características do objeto, da imagem, relacionando aí as posições dos mesmos. É importante ressaltar que, no estudo da câmara escura de orifício, as medidas, né, tamanho da imagem, tamanho do objeto, profundidade da caixa e distância do objeto até o orifício, devem ser utilizadas sempre na mesma unidade de medida para que a relação seja verdadeira, tá? Para que essa equação possa ser aplicada. Ainda baseado no princípio da propagação retilínea da luz, nós temos a formação de sombra e penumbra, que é uma consequência da propagação retilínea da luz. A sombra, no estudo da ótica geométrica, é a região em que nós temos a ausência total de luz. E a penumbra é uma região que nós temos uma iluminação parcial. As figuras apresentadas ilustram as regiões de sombra e penumbra formada. Então, a figura A ilustra uma fonte pontual de luz, né, que, quando colocada diante de um objeto opaco, forma aí um cone de sombra, tem uma sombra projetada, uma região aí com ausência total de luz e uma região iluminada. Então, nós dizemos que quando o tamanho da fonte é desprezível em relação ao tamanho do objeto, né, do objeto opaco aí, nós não temos a formação de penumbra, nós temos somente a formação de sombra. Ou seja, as dimensões da fonte de luz são desprezíveis quando comparadas às dimensões do objeto opaco. A figura B ilustra uma situação em que nós temos uma fonte extensa de luz, ou seja, as dimensões da fonte são relevantes quando comparadas com as dimensões do objeto. E nós temos aqui no anteparo, né, a formação de uma região de sombra e uma região de penumbra. A região de sombra ela é aquela região com ausência total de luz, ou seja, sem luz, e a região de penumbra é aquela que nós temos uma região com uma iluminação parcial, ou seja, ela está parcialmente iluminada. Então, nessa situação, as dimensões da fonte de luz, né, são relevantes quando comparadas com as dimensões do objeto opaco. E nós temos aí uma região parcialmente iluminada e uma região que não recebe luz. Os conceitos de sombra e penumbra nós associamos no estudo
das eclipses, tá? No nosso dia a dia é comum utilizarmos o termo sombra, né? Cuidado para não confundir, tá? As definições de sombra e penumbra que nós utilizamos aí na óptica geométrica, no estudo dos eclipses, com a sombra do nosso dia a dia, a sombra projetada, né? Pelo princípio da propagação retilínea da luz. Tudo depende, olha só, das dimensões da fonte de luz, certo? Então, quando a gente tem uma fonte de luz pontual, nós temos somente sombra e região iluminada. Quando nós temos uma fonte de luz extensa, nós temos uma região com ausência de luz, que é a região de sombra, e nós temos uma região parcialmente iluminada, que é definida como penumbra. Analisando, então, os eclipses, nós temos o eclipse do Sol, ou solar, que ocorre na Lua Nova, e é quando nós temos o Sol, a Lua e a Terra, ou seja, a Lua está entre o Sol e a Terra. E nós temos o eclipse da Lua, ou eclipse lunar, que acontece na Lua cheia, quando nós temos Sol, Terra e Lua, ou seja, a Terra está entre o Sol e a Lua. Os eclipses, tanto do Sol quanto da Lua, são analisados da mesma forma que a formação de sombra e penumbra, pelo princípio da propagação retilínea da luz. Um eclipse só ocorre quando um dos astros, né, envolvidos aí no eclipse, esconde temporariamente o outro. E nós podemos ter eclipse parcial ou total, dependendo da posição do observador. Então vamos lá. Os corpos envolvidos, né, corpos celestes, nós chamamos, né, de corpos celestes envolvidos nos eclipses, são sempre os mesmos, Sol, Lua e Terra. Tudo depende da posição. Então, quando nós temos a Lua entre o Sol e a Terra, nós temos eclipse do Sol. E nós temos duas regiões aqui baseadas no princípio da propagação retilínea que nós podemos analisar. Então, região de sombra. Então, vamos lá, região de sombra e região de penumbra. A região de sombra, então, quando um observador está aqui, ó, na Terra, nessa região da Terra, no cone de sombra, nós dizemos que nós temos eclipse solar total. Quando o observador está aqui, nessas outras posições, no cone de penumbra, nós dizemos que nós temos o eclipse do Sol ou eclipse solar parcial. A mesma análise nós fazemos para eclipse da Lua. Então, os corpos celestes envolvidos são os mesmos, só que na eclipse lunar nós temos o Sol, a Terra e a Lua, ou seja, a Terra está entre o Sol e a Lua. A Terra que faz sombra na Lua. Quando a Lua está na região de sombra da Terra, nós temos a eclipse lunar total. Quando a Lua está nessa região aqui, né, ou aqui, no cone de penumbra, nós temos um eclipse parcial, certo? Então, as regiões de sombra e penumbra no estudo dos eclipses está associado com um eclipse parcial ou um eclipse total. Continuando o nosso estudo, nós vamos agora analisar a reflexão da luz nos espelhos planos, bem como a formação de imagens. A teoria de espelhos planos começa na página 110. Para estudar a formação de imagens nos espelhos planos, nós devemos entender a reflexão luminosa. Para isso, nós estudamos as leis da reflexão da luz. São duas as leis da reflexão. Então, aqui na figura, nós temos uma superfície de separação entre dois meios, A e B. Nós temos um raio incidente,
um raio de luz, RI, que incide nesse ponto aqui. Perpendicular a esse ponto de incidência, nós temos uma reta normal, que é sempre perpendicular à superfície, no ponto de incidência, certo? Então, sempre a reta normal é uma reta de referência no estudo da reflexão luminosa, e ela é sempre perpendicular à superfície no ponto de incidência, que aqui está denotado por I, certo? O que acontece com esse raio incidente? Ele sofre reflexão, então aqui está representado o raio refletido. Então, a primeira lei da reflexão diz o quê? Que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, no ponto de incidência I, estão no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Estão no plano do papel, o plano que a gente vai estudar, como ilustrado aí na figura, certo? A segunda lei da reflexão diz o quê? Que a medida do ângulo de incidência, I, é igual à medida do ângulo de reflexão, R. Então, a segunda lei da reflexão garante para a gente que esse ângulo I é igual a esse ângulo R. Certo? Esses ângulos são iguais. Então, quando um raio luminoso ele sofre reflexão, ele incide na superfície de separação entre dois meios. Essa superfície nós chamamos de superfície refletora. Ele sofre um desvio e volta para o mesmo meio. Esse desvio que o raio luminoso sofre obedece às leis da reflexão. Reforçando, a primeira lei diz que o raio incidente, raio refletido e reta normal no ponto de incidência são coplanares. E segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Baseado, então, na reflexão luminosa, nós estudamos os espelhos planos. Os espelhos planos são sistemas ópticos constituídos de uma superfície plana, altamente polida, nas quais ocorre, basicamente, o fenômeno da reflexão regular da luz. Lembra da aula anterior também? Nós estudamos a reflexão regular, né? Ou especular, porque é a reflexão que fundamenta o estudo dos espelhos planos, e a reflexão difusa, que é aquela que nós conseguimos observar a partir dela os objetos, certo? Um espelho plano é basicamente uma placa de vidro plana que recebeu um banho ali, geralmente de um metal, a prata, e esse metal é revestido, né, com uma tinta ou um verniz de proteção, certo? Então, os espelhos planos são basicamente formados, né, construídos dessa forma. Um vidro que recebeu um banho aí de um metal e em seguida um verniz ou uma tinta para proteção dessa superfície espelhada que está sendo construída. Quando uma pessoa se coloca diante de um espelho plano, ela visualiza a sua imagem. Isso significa dizer que o espelho plano é um sistema óptico refletor que associa uma imagem a um objeto. E nós vamos estudar o princípio aí de formação dessas imagens associadas a objetos. Então vamos lá. A primeira figura ilustra um ponto-objeto e associado a esse ponto-objeto nós temos um ponto-imagem. Então, nós temos 3 raios, né, que partem do ponto-objeto, incidem aqui, na superfície refletora, que no caso aqui é o espelho, sofre reflexão. O prolongamento desses raios luminosos, onde eles se cruzam, é onde nós temos a formação da imagem. No caso aqui, para um objeto pontual, certo? Observa que a distância entre o objeto e o espelho é igual à distância do espelho até o ponto onde a imagem é formada. Essa distância aqui nós vamos chamar de D. Quem garante isso é a ótica geométrica, a reflexão da luz. Essa segunda figura aqui, né, está representando um raio luminoso chegando no olho de um observador. Então, nós conseguimos visualizar um objeto, ou melhor, a imagem de um objeto, né, a partir do raio que sofreu reflexão
no objeto, incidiu no espelho, sofreu reflexão e chegou nos olhos do observador. Então, se eu prolongar aqui, eu tenho dois raios. Ó. Um raio que incidiu perpendicularmente, ele não sofre desvio, só pelo princípio da reversibilidade, ele volta, né? Muda só de sentido. E um raio que incidiu num determinado ponto aqui do espelho, L, certo? Sofreu reflexão, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. O prolongamento, então, dos dois raios refletidos, onde eles se cruzam, nós temos a formação de imagem. Então, a construção geométrica da imagem no espelho plano fundamenta-se pelos princípios da ótica geométrica e as leis da reflexão. Então, um espelho plano conjuga de um objeto real uma imagem virtual. Então, a natureza da imagem conjugada de um objeto, né, no espelho, tem sempre natureza oposta. Se o objeto é real, a imagem é virtual, e vice-versa. A distância entre o objeto e o espelho é igual à distância entre a imagem e o espelho. Então, aqui ele chamou de D e D', né? Mas eu poderia chamar aqui de D também, certo? Como eu chamei na primeira figura. Assim, então, nós podemos construir geometricamente a imagem de um objeto extenso, né? Conjugada por um espelho plano. Então, aqui nós temos um objeto AB. Então, observa, ó, a distância da extremidade B até o espelho tem que ser igual à distância do espelho até o ponto onde eu vou formar a imagem desse ponto B. Então, a imagem do ponto B eu chamei de B'. A mesma coisa eu tenho para o ponto A. Distância do ponto A até o espelho é igual à distância da imagem desse ponto, o ponto A'. Nós temos vários raios luminosos aqui, né, que obedecem às leis da reflexão e conjugam a imagem de um objeto extenso. Então, observação. Um espelho plano conjuga de um objeto real uma imagem virtual, direita e do mesmo tamanho que o objeto. Isso daqui é extremamente importante, tá? Então, um espelho plano conjuga uma imagem virtual, direita e do mesmo tamanho que o objeto, certo? Muito importante. O objeto e a imagem são equidistantes do espelho, ou seja, isso que eu acabei de falar para vocês, certo? Se eu tenho uma distância aqui, B, né, minúscula, entre o ponto B e o espelho, eu vou ter a mesma distância entre o espelho e a imagem desse ponto. A mesma coisa para o ponto A, no caso de um corpo extenso, de um objeto extenso. Quando visualizamos nossa imagem no espelho plano, ocorre uma troca de orientação da direita pela esquerda e vice-versa. A imagem conjugada por um espelho plano é classificada como enantiomorfa, ou seja, se eu estou diante de um espelho plano, observa o menininho aqui, ó, como está ilustrado na figura. Ele fez joia com a mão direita. Quando eu olho a imagem, né, somente a imagem do menino no espelho plano, é como se ele tivesse levantado e feito joia com a mão esquerda, certo? Isso é o que ele diz de troca de orientação, direita pela esquerda. Então, se o objeto levanta a mão direita, a imagem levanta a mão esquerda. E isso nós chamamos de enantiomorfismo. Então, a imagem conjugada por um espelho plano é classificada como enantiomorfa. É o mesmo princípio. Se eu, objeto, estiver diante de um espelho plano e levantar a mão direita, se eu analisar a minha imagem, somente a minha imagem, é como se a minha imagem, ou seja, a imagem conjugada pelo espelho de um objeto que sou eu, levanta a mão esquerda. Nós chamamos isso, novamente, de enantiomorfismo. O mesmo princípio da construção geométrica da imagem no espelho plano é o que nós utilizamos para escrever palavras. Quem já observou, por exemplo, bombeiros escrito em uma viatura de bombeiros ou ambulância? A palavra não é grafada na forma correta, certo? Ela é grafada
invertida horizontalmente, a gente diz. Por quê? Quando ela é observada através de um espelho plano, por exemplo, por um retrovisor de um carro, então eu estou trafegando em uma avenida. E atrás, né, vem aproximando, atrás do meu carro, vem se aproximando uma ambulância. Por que ela é grafada ambulância na frente, né, do veículo, invertida horizontalmente? Para que quando eu for observar essa palavra pelo retrovisor, o motorista, né, que no caso eu estou descrevendo como sendo eu, consigo fazer a leitura, o motorista consegue, né, fazer a leitura da palavra grafada de maneira correta, certo? Na aula ao vivo, eu vou ensinar para vocês como é fácil fazer a construção aí, né, de uma palavra invertida horizontalmente, respeitando, né, as leis da reflexão e os princípios da ótica geométrica, da imagem formada por uma palavra quando observada diante de um espelho plano, utilizando um pedacinho de papel, tá bom? Então, na aula ao vivo, eu vou mostrar para vocês. E para finalizar a nossa aula de hoje, vou ensinar para vocês como construir, né, o campo visual de um espelho plano geometricamente. Então, quanto é útil o campo visual de um espelho plano? Quando uma pessoa coloca-se diante de um espelho plano, ela enxerga, por reflexão da luz no espelho, certa região do espaço, que aqui nós representamos por objetos. Então, ó, esse O aqui é o observador, e 1, 2, 3, 4, 5 está representando objetos. Por exemplo, pensa que você está aí num determinado ambiente da sua casa e você quer observar alguns objetos, só que não olhando diretamente para eles, através de um espelho plano. Essa certa região do espaço que eu consigo ver usando um espelho plano, nós chamamos de campo visual do espelho plano. Para traçar o campo visual é bem fácil, então vamos lá. Vamos supor que essa figura aqui é a figura de um exercício. Como que eu faço? Então, eu faço aqui, ó, o prolongamento, tá? Usando régua, geralmente aqui, como eu estou fazendo a mão livre, pode ficar um pouquinho torto. Baseado aí nas características, né, da imagem conjugada por um espelho plano, o que que nós temos? Que ela tem natureza oposta do objeto, é direita e do mesmo tamanho. E a distância entre o objeto e o espelho é igual à distância entre o espelho e a imagem. Então, olha só. Se esse objeto está a uma determinada distância D aqui do espelho, eu vou representar a imagem dele aqui do outro lado do espelho, atrás do espelho. Olinha é a imagem, tá? Então, aqui é o observador, ou no caso, o objeto, né? Vamos deixar como observador, né? E aqui eu tenho a imagem desse observador. A partir da imagem e usando aí os extremos desse espelho, nós traçamos duas retas pontilhadas. Então, olha só, eu vou ter uma reta pontilhada aqui, passando por essa extremidade do espelho, e vou ter uma outra reta pontilhada aqui, ó. Vou melhorar, tá, pessoal? Passando pela outra extremidade do espelho. Sempre façam uso de régua. Essa região aqui, ó, entre as duas retas pontilhadas na frente do espelho, é o que nós chamamos de campo visual. Ou seja, esse observador, ele vai conseguir, esse observador O, ele vai conseguir ver os objetos representados aqui pelo número 2, 3, 4 e 5. Mas ele não consegue ver o objeto 1, tá? Esse é o esquema que nós utilizamos, né, para determinar o campo visual. Só que ele é fundamentado, né, o campo visual, pela reflexão da luz, pelas leis da reflexão. Então, aqui é como se eu tivesse o quê? Se eu tivesse um raio luminoso, certo? Que incide nessa extremidade do espelho, né? Sofre reflexão.
e chega aos olhos do meu observador. A mesma coisa eu tenho aqui, ó, um outro raio luminoso que incide no espelho, na outra extremidade, né? É para ser retilíneo, tá, pessoal? Peço desculpa aí. E chega aos olhos do meu observador. Então, eu tenho vários outros raios luminosos, né? Eu posso ter um outro aqui, nesse campo visual, que incide no espelho, sofre reflexão e chega aqui nos olhos do meu observador. E ele consegue ver esses objetos, certo? Mas para determinar o campo visual, há aquelas duas retas pontilhadas que eu tracei, né? Passando pelas extremidades do espelho, é suficiente para determinar essa região que nós denominamos campo visual, tá? E para resolver os exercícios de aplicação. Assim, nós finalizamos a aula de hoje, a primeira parte, né? E vamos continuar aí na aula ao vivo, resolvendo os exercícios de aplicação e mostrando alguns truques aí, vamos chamar assim, para a construção geométrica de imagem dos espelhos planos. Até daqui a pouco, pessoal!